A palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes uma outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda. O homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quanto cresce, fica maior do que as outras plantas. Torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm, fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fica fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos. Eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Hoje nos reunimos com a comunidade de Mateus. Mateus desafia a sua comunidade a transformar-se. Talvez aqui, penso que fiquemos como a parábola da mulher que mistura a pequena porção de fermento com a farinha. Jesus vai repetir várias vezes, que Deus está aqui tentando transformar o mundo. Seu reinado está chegando. Não foi fácil acreditar nele. O povo esperava algo mais espetacular, mais ousado, e onde Deus entraria na história, impondo-se finalmente o seu reinado. Mas Jesus, talvez ele recupera alguma cena da sua infância junto à sua casa e as mulheres da sua aldeia, que levantavam cedo na véspera do sábado para fazer pães para a semana inteira. Jesus sugere uma ação materna de um Deus introduzindo o seu fermento no mundo. Como o reino de Deus acontece, como o fermento é como o fermento que uma mulher esconde na massa de farinha para que tudo fique fermentado. É assim que Deus trabalha. Ele não vem impor o seu poder de fora, como o imperador de Roma, como uma grande potência de hoje. Ele vem transformar a vida por dentro, de forma silenciosa e escondida. Deus é assim. Ele não se impõe, mas transforma. Não domina, mas atrai. E assim deve agir aqueles que colaboram com ele no seu projeto, como o fermento que introduz no mundo a sua verdade, a sua justiça, o seu amor, de forma humilde, mas com força transformadora. Os seguidores de Jesus não podem se apresentar nesse tempo, nesse cenário da história, como alguém de fora, tentando impor, para dominar e controlar aqueles que não pensam como pensamos. Esse não é o caminho para abrir o reino de Deus. Temos que viver de dentro
dessa sociedade, compartilhando das incertezas, crises, contradições que há e contribuir para uma vida transformada por essa palavra. Devemos aprender a viver com fé, sem ousadia de querer ocupar o espaço e ocupar a todos, Precisamos menos poder, menos política, mais humildade para se deixar transformar por Jesus e ser fermento de um mundo mais humano. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.